tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. É muito importante que a gente saiba a real diferença entre as proporções inversas e direta. A forma como você resolve é bem parecida, né? Então aqui é aquele resumo que tem lá no final do capítulo de vocês, ok? Aqui ele diz, proporção inversa, duas grandezas são inversamente proporcionais entre si, quando o crescimento de uma provoca o decrescimento da outra. Isso a gente já viu. Geralmente, nos problemas, você vai observar algumas grandezas. E aí, você vai ter que listar estas grandezas. E após você listar as grandezas dentro, de cada situação, você vai fazer a verificação se é uma proporção direta ou se é uma proporção inversa. No caso da proporção direta, vou colocar aqui, no caso da proporção direta, o que a gente tem? Se uma grandeza aumenta, a gente já fez essa anotação, mas é só para a gente restabelecer aí. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E aqui, o que mesmo que acontece quando a gente fala aumenta? Lembre-se que aumentar é multiplicar, certo? Então, aqui no caso, quando você tiver grandezas diretamente proporcionais, após você listar, colocar nas suas colunas, você vai observar. Grandeza direta, proporção direta. Se uma aumenta, as duas aumentam. Proporção inversa, se uma aumenta, a outra diminui. Lembre-se, aqui as palavras aumentam e diminuem significam aumentar, multiplicar e diminuir, dividir, né? Então, aqui, além disso, se uma grandeza... Saúde, calma, deu uma espirrada aqui, gente. Se uma grandeza diminuir, a outra também irá diminuir, certo? Lembre-se que diminuir é dividir, neste caso, né, das proporções, correto? Aqui fala o seguinte, se x e y são grandezas inversamente proporcionais, elas estão relacionadas da seguinte forma, x vezes y é igual a um valor, é aquela constante, lembra? Se você perceber que uma aumenta e a outra diminui, uma aumenta 3 vezes, a outra você vai dividir por 3, né? Então, quando você multiplicar dois valores, você vai chegar nesse 3, né? Esses dois valores que vão estar relacionados ali. E aqui ele coloca aqueles exemplos que a gente discutiu. Às vezes é perceptível o valor dessa constante. E aí você não necessariamente precisa resolver pela regra de 3, né? Então aqui quando você perceber que há um multiplicador ou um divisor bem fácil, aqui é visível que para o 12 virar 4 ele multiplicou por 3. Então o 5 você vai... que ele dividiu por 3. Então, o 5 vai multiplicar. E se fosse o contrário, né? Dividiu, multiplica, se multiplica de um lado, divide do outro. Então, não necessariamente você vai conseguir visualizar. Mas se você conseguir visualizar, pode fazer direto. Já na proporção direta, o que acontece? Se uma grandeza é multiplicada por um número, o outro também é multiplicado por o mesmo número, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para a direta. Digamos que você tenha 12 para 5. E aí, você tem 4 para x. Se você está aqui na proporção direta, o que você percebe?
você percebe que aqui, o que aconteceu? Uma divisão por 3. Aqui vai ter que dividir por 3 também. Ah, prof, mas vai dar um número decimal. Não tem problema. 5 dividido por 3, tem que dividir. Se aqui dividiu, aqui também vai dividir, tá? Se multiplicou, aqui vai multiplicar, aqui vai multiplicar, tá bom? Então, é uma forma de você entender, beleza? A regra de 3, ela é aquilo, ou a situação que vai resolver qualquer uma das proporções, ou direta ou inversa, tá? Então, eu vou apagar aqui. Não vou apagar. Vou colocar uma reta aqui, uma reta bem retada aqui pra gente fazer uma divisão. A regra de 3, montando a regra de 3. Lembra que você tem que montar em colunas, tá? Você tem que montar em colunas. Vamos colocar uma situação aqui. Pensa, você consegue, bem fácil, com 2 kg de farinha, você consegue fazer 5 bolos. Então, quais são as grandezas que você tem aqui nessa situação? Você tem as grandezas quilogramas e a quantidade de bolos, tá? Eu disse que com 2 quilogramas, você consegue fazer 5 bolos, ok? 5 bolos. A minha pergunta é, quantos quilogramas você precisa fazer ou comprar se você quiser fazer 15 bolos, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a regra de 3. Você viu que eu separei em 2 grandezas que foram as que foram apresentadas no problema? E aí, após você montar, você vai fazer a decisão de que se a sua situação ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, nesse caso, pensa comigo. Você está aumentando o número de bolinhos. Deixa eu trocar essa cor. Você está aumentando o número de bolinhos. Se você está aumentando o número de bolinhos, você precisa aumentar a quantidade de farinha, certo? Você precisa aumentar a quantidade de farinha. Porque senão, você não vai conseguir fazer todos os bolos. Então, essa é uma situação onde você tem uma proporção direta. Lembra que na proporção direta, você deve fazer a multiplicação cruzada. Tchananã, tchananã. Quando você vai fazer a multiplicação cruzada, você obtém lá 2 vezes 15 igual a x vezes 5. 2 vezes 15, 30. X vezes 5, 5x. O 5 está multiplicando, então ele passa dividindo a sua grandeza do outro lado. E 30 dividido por 5, 6. Tá? Então, quer dizer, você precisa de 6 quilogramas para poder fazer os 15 bolos. Beleza. Uma situação de regra de 3 direta, tá? Direta. Tranquilo. Agora vamos pensar sobre vou colocar aqui, tá? Vou me colocar aqui agora. Vamos pensar numa situação inversa. Digamos que agora você tem a seguinte situação. Você tem uma piscina em casa, né? E aí você abre 2 torneiras e você consegue encher essa piscina em 6 horas. Então, você tem torneiras e você tem horas, tá? Então, eu disse assim, que se você abrir 2 torneiras, você consegue encher a sua piscina em 6 horas. A pergunta é, tá? Você vai abrir 4 torneiras. Então, quantas horas você vai levar? Vamos fazer a análise, tá? Então, o primeiro passo eu cumpri direitinho, né? Fiz o quê? Sei que eu tô falando de torneiras e horas. Coloquei as 2 grandezas ali em colunas. Agora eu vou fazer a análise.
se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente. Pensa, você aumentou o número de torneiras. Se você aumentou o número de torneiras para encher a mesma piscina, vai diminuir ou vai aumentar a quantidade de horas? Diminuir, né? Você abriu mais torneiras. Com isso, você vai observar o quê? Que agora você multiplica em linha reta, tá? Se você tem uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional, você multiplica em linha reta, tá? Então, você vai fazer 2 vezes o 6 igual a 4 vezes o x. 2 vezes o 6, 12. 4 vezes o x, 4x. Tá difícil de enxergar aqui, né? Deixa eu trocar de cor. Aqui. 2 vezes o 6, 12. 4 vezes o x, 4x. O 4 que está multiplicando, passa dividindo. E você vai obter 3 igual a x. Ou seja, você vai levar 3 horas para poder encher a sua piscina se você abrir mais essas torneiras. Então, o que tem que ficar desse capítulo é isso, gente. Que monta a sua regra de 3 usando as grandezas, tá? Se você perceber que é uma grandeza direta, multiplica cruzado. Se você perceber que é uma grandeza inversa, multiplica em linha reta, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou ativar lá no P4+, o capítulo 17, 18, o capítulo 18 para vocês fazerem, tá bom? Lá no P+, você entra no portal, vai no P+, eu vou ativar o capítulo 18 para vocês fazerem como tarefa, tá? E aí a gente vai terminando de fazer o capítulo durante a nossa aula, durante o nosso chat, tá bom? Então tá, até daqui a pouco.